Olá, meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa exposição acerca do tripé da teologia anglicana, nós chegamos agora ao terceiro instrumento que os anglicanos utilizam para fazer teologia, ou seja, a razão. Então, os anglicanos se servem da Escritura, da tradição e da razão para fazer teologia. Um primeiro passo que poderíamos dar, e um passo que seria fundamental, antes mesmo de adentrar a este tema, seria buscar uma definição mínima acerca desse assunto. Uma breve definição pode ser encontrada em Littré, para quem a razão é, aspas, a faculdade pela qual o homem conhece, julga e se conduz. Fecha aspas. Desta singela definição, podemos afirmar que a razão se estende pelas esferas da epistemologia, dos juízos de valores e também da ética. Isso significa que é absolutamente impossível tratar dos temas metafísicos, também relacionados à teologia, sem utilizar a razão. Não se faz teologia sem o logos, ou seja, sem a razão. Sobre a racionalidade, é interessante citar o conhecido intelectual francês Edgar Morin, que a compara com um jogo. Para ele, a racionalidade é o diálogo incessante entre o nosso espírito, que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e que dialoga com o mundo real. Em outras palavras, a racionalidade é uma espécie de adequação entre coerência lógica, que descreve e explicita e explica, e a realidade empírica, que é capturada por nossos sentidos. Quando a realidade empírica não se coaduna ou não está mais de acordo com o nosso sistema lógico, então é chegado o momento de admitir que esse sistema não é suficiente. Ou seja, precisamos desde sempre reconhecer a total incapacidade das estruturas do nosso cérebro em conhecer a riqueza, a grandeza e a complexidade do universo que nos cerca. Em busca, ou melhor, a busca pela racionalidade deve sempre nos fazer pasmar diante do inexplicável e do inatingível. Se para Aristóteles fazer filosofia é ter a capacidade de surpreender-se, o que dizer de alguém que está diante de Deus e procura fazer teologia? Houve tempo em que a própria ciência se via como algo inquestionável. Quem se levantasse contra uma afirmação científica seria execrado, à semelhança do que a Igreja fazia por meio da Inquisição. No entanto, foi Karl Popper que estabeleceu como grande princípio do saber científico a falseabilidade, ou seja, a tese de que qualquer afirmação que se pretenda científica pudesse ser contrariada e demonstrada falsa. Quem não permite ser contrariada não é a ciência, mas o aspecto dogmático, o dogma. O dogma jamais se permitiu ser contrariado. Em seguida, quando Thomas Kuhn publicou Estrutura das Revoluções Científicas, ele demonstrou a existência de descontinuidade histórica da ciência, que mudava constantemente de paradigmas para se adequar a novas descobertas. Em resumo, a própria ciência, inclusive e principalmente as ciências exatas, reconhecem que o que era verdade ontem pode não ser verdade amanhã. A verdade científica é, portanto, dessa forma, inquestionavelmente, uma verdade provisória. E quem nos diz isso é a razão. Com isso em mente,
É interessante procurar saber como se deu a relação entre a fé e a razão na história da Igreja. É necessário dizer que desde sempre esta relação foi objeto de muito debate e muita disputa. No início, nós líamos em Tertuliano um questionamento que dizia: que relação há entre Atenas e Jerusalém? Na base dessa pergunta está a tese de que a fé e, por consequência, seu fruto, que é a teologia, não precisa da razão para subsistir. Entre os pais da Igreja, particularmente Santo Agostinho, a razão é vista como um elemento da humanidade que fora ferido de morte por causa do pecado original. Isso significa que, embora mantendo sua racionalidade, o homem não mais pode se aproximar de Deus usando apenas e simplesmente a razão. Ela estaria para sempre maculada e manchada. Toda a humanidade tornar-se-ia massa danata, era a expressão que se usava. Durante a Idade Média, em Tomás de Aquino, o status da razão é restaurada e a ela é concedida a capacidade de nos fazer chegar até Deus. Aquino apresenta assim as suas 5 vias, ou seus 5 argumentos racionais para que o pagão chegue à conclusão de que Deus existe. Na figura do arcebispo Anselmo de Cantuária, descobrimos a tese de que o conceito humano da fé tem como medida a manifestação da própria fé. Mas a fé vem sempre antes do entendimento. Ele afirmava então: credo ut intelligam. A fé traz em seu bojo uma busca pelo conhecimento. Por isso, afirmava Jodesberg, acerca do teólogo da Basileia, a fidei busca uma ratio, necessita entender, intelligere. Para buscar a fidei, ratione, é necessário querere intellectum. Não se trata de buscar fora da fé as bases de uma ciência da fé. As pressuposições e o método não podem ser estranhos à fé. Imaginar que a razão deva fazer parte da elaboração teológica nos parece algo hoje absolutamente normal e até natural. Afinal, afirma o ilustre filósofo e teólogo Alistair McGrath, pelo fato de os seres humanos serem racionais, deve-se esperar que a razão deva ter um papel preponderante a desempenhar na teologia. Fecha aspas. A grande questão tem a ver com qual seria este papel. Para Tomás de Aquino, por exemplo, a fé cristã é essencialmente racional. O que o leva a afirmar que ela poderia encontrar fundamento e sustento na razão. No entanto, ele acredita que existiam verdades que iriam além da razão e que somente por meio da revelação poderíamos encontrar respostas para estes questionamentos. Em resumo, a razão me leva a acreditar, mas não somente ela. É importante compreender que o papel da razão vai muito além desse debate medieval. Crer para compreender, compreender para crer ou crer sem compreender. O importante é crer e compreender. O papel do teólogo é muito interessante. E esse papel foi exposto pelo ministro anglicano Frederick Denison Maurice, quando afirma, aspas, porque sou teólogo e não me sinto vocacionado para qualquer outra coisa, não estou interessado em construir, mas em escavar, para demonstrar que a economia e a política devem ter algum fundamento debaixo delas, que a sociedade não resulta de meros arranjos superficiais que poderíamos fazer e que pode ser regenerada
e se descobrir a lei e o fundamento de sua origem e harmonia em Deus, o único segredo de suas essências. Não que em sua atividade arqueológica o teólogo esteja preocupado em descobrir o que existia no passado com o intuito de reconstruir o modo de ser, de viver ou de pensar de um determinado momento ou lapso temporal, como se fosse possível viver como os puritanos do século XVII, por exemplo. O teólogo busca encontrar os fundamentos da realidade na qual vivemos. O teólogo é, sobretudo, alguém que tem paixão pelas profundezas, pelos embasamentos e pelas raízes das coisas da fé. E é importante compreender que ele busca a raiz, do latim radis. Por isso ele é radical. Por isso afirmamos que fazer teologia é uma atividade radical. Quando o famoso banco com 3 pernas da teologia surgiu, com o teólogo anglicano Richard Hooker, essa metáfora imediatamente nos fez pensar no fato de que cada uma das pernas devesse ter o mesmo tamanho e a mesma importância. E de fato, na história da teologia anglicana, nós podemos identificar momentos em que um dos pés foi mais importante do que outro. Não seria sem propósito afirmar, por exemplo, que enquanto os evangelicais valorizam muito mais a Escritura e os anglo-católicos valorizam a tradição, os pertencentes à chamada Igreja Larga, Broad Church, se inclinam mais à razão. Não podemos esquecer, contudo, que, aspas, Hooker certamente não estava sugerindo que existem 3 verdades. Nós também devemos relembrar que razão para Hooker e os outros reformadores significa razão correta, a razão humana informada e moldada pela palavra de Deus através do estudo das Escrituras Sagradas. Vejamos suas próprias palavras em seu texto Laws of Ecclesiastical Polity. Ele assim diz, abre aspas, o que as Escrituras dizem claramente, para isso, deve ir em primeiro lugar tanto o crédito quanto a obediência. Em segundo lugar, para o que quer que seja, que qualquer homem possa concluir por força da razão, e depois destes vem a voz da igreja. Ele coloca, portanto, a tradição em terceiro elemento, como terceiro elemento. Assim, não podemos abrir mão daquilo que justamente Deus nos fez iguais a Ele, ou seja, a racionalidade. Mas não cabe à razão julgar a Escritura, e sim, aspas, dizia John Stott, o de assentar-se humildemente aos seus pés, buscando elucidá-las e aplicá-las, fecha aspas. Uma grande e inafastável verdade que descobrimos quando pensamos acerca do papel da razão para fazer teologia é que precisamos ter a humildade de admitir que nossa razão está condicionada. Em outras palavras, não existe nenhuma aproximação absolutamente neutra da realidade do texto bíblico. Não há teologia sem pressupostos, dizia Rudolf Bultmann. Se na patrística os pais da igreja utilizavam a filosofia platônica para elaborar seus textos, e mesmo os grandes credos ecumênicos assim o fizeram, os doutores da escolástica utilizaram e abusaram das categorias aristotélicas para fazer exatamente o mesmo. Um exemplo de teologia que utilizou outros pressupostos, além desses 2, foi a teologia da libertação, que se serve do marxismo para elaborar sua construção teológica. Mas o teólogo não deve ser ingênuo quanto a esta verdade. Nós sempre usamos pressupostos quando fazemos teologia. Esta é uma verdade que a razão nos permite ver. Por que Marx é mais importante que Platão, ou não? Por que Aristóteles é mais herético que Plotino, ou não? Por que Kierkegaard é mais indicado do que Aristóteles, ou não?
Quando estamos falando em utilizar um pressuposto para fazer uma leitura, quer seja da escritura, de um discurso teológico, ou mesmo de um fato que você assiste na TV, entramos desta forma na seara da hermenêutica. A razão, portanto, tem um papel de extrema significância na leitura, na interpretação e na avaliação da leitura que fazemos dos símbolos da cultura e, por exemplo, da cosmovisão desta própria cultura, ou seja, do seu Sitz im Leben. O Sitz im Leben, o contexto vital do autor do texto que nós estamos interpretando e lendo. Não podemos agir irresponsavelmente e imaginar que o significado e os valores de uma cultura que existiu no crescente fértil 4.000 anos antes de Cristo sejam os mesmos hoje. É por isso que precisamos da razão para nos aproximar do texto bíblico. É por meio dos instrumentos que nos são dados pela arqueologia, pela antropologia cultural, pela sociologia, pela linguística, etc., que podemos assim nos aproximar do verdadeiro sentido daquilo que estamos lendo. E para tanto, e para tal, é absolutamente necessário utilizar a razão. Não podemos, portanto, nos afastar da Escritura, da tradição ou da razão para fazer teologia. Até o nosso próximo encontro.